Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades Sombrias. Neste episódio da série Sextas Macabras, daremos continuidade ao caso dos meninos emasculados do Maranhão, cujo caso se desdobrou, na verdade, tudo começando no município de Altamira, no estado do Pará, no caso que ficou conhecido como os meninos emasculados de Altamira. Tudo começou em 1989, no município de Altamira, quando vários meninos eram misteriosamente sequestrados, e depois encontrados mortos, com seus corpos mutilados, com sinais de violações e tortura, e ao final, sendo emasculados. Os casos se estenderam até o ano de 1992 ou 1993, a depender das fontes. No ano de 1990, após concluídas as primeiras investigações, a polícia do Pará prendeu um andarilho chamado Rotílio de Souza, que circulava pelas ruas de Altamira. Os investigadores acreditavam ter detido o responsável pelos crimes, mas Rotílio morreu meses depois na prisão em condições suspeitas. Mas o que chamou a atenção é que mesmo com essa prisão, e a morte do suspeito, os crimes com as mesmas características continuavam a ocorrer, ficando claro que não era Rotílio o assassino. As diligências então continuaram, porém, sendo consideradas outras linhas de investigações. Uma das teses sustentava a existência de uma suposta quadrilha de traficantes de órgãos que estaria na cidade raptando crianças para fazer a extração. Para a polícia, a maneira que os cortes eram realizados apontava motivação clínica para as ocorrências, além de indicar a possível participação de médicos. 2 médicos, em especial, que haviam se mudado para a cidade de Altamira em 1990, chamou a atenção dos investigadores. Tratava-se de Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão. Ambos foram detidos para dar esclarecimentos. Porém, laudos periciais comprovaram que do modo que foram extraídos, os órgãos eram inutilizáveis para fins de transplante. Sem provas suficientes, os médicos foram liberados e o processo foi arquivado. Mas a investigação continuou, chegando-se a uma seita chamada Lineamento Universal Superior. Ou simplesmente Luz. Uma organização mística que, entre outras coisas, contestava a ideia ocidental da divindade e pregava cautela na convivência com crianças. Em um livro denominado Deus, a Grande Farsa, a fundadora da seita, Valentina de Andrade, afirmava: acautelem-se com as crianças, elas são instrumentos inconscientes da grande farsa chamada Deus e seus nefastos colaboradores. O texto ainda chamava crianças de violentas, além de recomendar especial atenção aos nascidos após 1981. A investigação se arrastou até o estado do Paraná, onde Valentina morava, e durante as buscas em sua residência foram encontrados capuzes e vídeos, e que a mulher parecia estar em estado de transe e dizia: matem criancinhas. No entanto, após perícia das imagens, a verdadeira expressão usada pela mulher era: mas tem as criancinhas. Diante disso, seu nome foi retirado das investigações, mas a mulher havia dito aos policiais que esteve algumas vezes no município de Altamira, sendo a última vez em 1987. Mas essa linha de investigação voltaria a ganhar força com um crime ocorrido na cidade de Guaratuba, no estado do Paraná, que ficou conhecido como o caso Evandro. Esse caso remonta ao desaparecimento e morte do garoto Evandro Ramos Caetano, ocorrido no dia 6 de abril de 1992, e que teve grande repercussão na imprensa, pois meses antes, na mesma cidade, um outro garoto, de nome Leandro Bossi, também havia desaparecido. Valentina de Andrade, da seita Luz, era uma das suspeitas, sendo esse fato amplamente divulgado nas reportagens televisivas. Pessoas de Altamira que assistiram às reportagens passaram a testemunhar que os médicos Anísio e Césio participavam da seita de Valentina e, de acordo com investigadores, uma testemunha chamada Agostinho José da Costa teria dito ver Césio Brandão na rodovia transamazônica portando uma caixa de isopor e um facão sujo de sangue. Outra testemunha, de nome Edmilson da Silva Frazão, alegou ter assistido um culto satânico na casa de Anísio Ferreira de Souza, em 1991, onde também teria visto Valentina, que havia alegado aos policiais que a última vez que esteve em Altamira foi em 1987.
Com essas novas ligações, em 1993, os investigadores reabriram o caso e tornaram a prender Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão, sob as suspeitas de integrarem a seita e a relação com os assassinatos das crianças. Não foram feitas autópsias nos cadáveres ou perícias nos locais onde as vítimas eram encontradas. Além disso, não foram apresentadas provas contra os indiciados. Ainda assim, em setembro do mesmo ano, os médicos, junto a outras pessoas, incluindo Valentina, foram denunciados no Fórum de Altamira. O caso foi levado ao tribunal do júri, começando um embate jurídico, que se arrastou por anos, até que, em setembro de 2003, houveram as condenações. Se chegou até aqui e gosta deste tipo de conteúdo, pedimos para que se inscreva no nosso canal e curta nossos vídeos. Se já é inscrito, nosso muito obrigado. Voltando ao caso, um fato novo daria uma reviravolta em toda a narrativa que levou as pessoas de Altamira a serem condenadas. Em dezembro de 2003, ou seja, quase 3 meses após as condenações do Tribunal do Júri de Altamira, foi preso no Maranhão o assassino do garoto Jonathan dos Santos, que além de torturas e mutilações, emasculou sua vítima. O autor dessa barbárie foi Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, que depois ficou conhecido como o emasculador do Maranhão. Esse acontecimento remonta à primeira parte deste episódio, disponível no nosso canal. Se ainda não assistiu, fica o convite, só assim fará sentido tudo o que vem sendo dito neste vídeo. Durante as investigações, inclusive com o encontro de restos mortais e camisas de várias vítimas em sua residência, Francisco confessou ter assassinado 30 crianças, mas, muito mais que isso, confessou ter residido em Altamira. Em uma entrevista, Francisco das Chagas ainda ratificou essa informação, alegando ter residido por 17 anos naquele município, antes de partir para o estado do Maranhão, e pior, confessou ter assassinado também várias crianças em Altamira, ao todo 12, porém, tentou fazer outras vítimas, mas elas sobreviveram. Ele detalha em um de seus depoimentos, que prestou na Polícia Civil do Maranhão, no dia 12 de junho de 2004 sobre esses fatos, inclusive que utilizava de uma bicicleta vermelha. Essa questão da bicicleta é por demais interessante porque, os garotos que sobreviveram, mas que tiveram seus membros arrancados, citam um homem com uma bicicleta vermelha. Tudo levaria a crer que Francisco era o autor de todos os crimes, inclusive, sendo levado para Altamira para mostrar onde havia cometido. Ele afirmou que teria uma lista dos meninos assassinados, mas teria perdido. Assim, não recordava seus nomes, tão somente apontava os lugares que havia cometido seus crimes e referenciava suas vítimas como: aqui foi o menino da manga. Aqui foi o menino do suco. Dentre outros. Devido ao tempo decorrido, as mudanças das paisagens, o efeito climático, a existência de animais, os corpos não foram localizados, apenas alguns fragmentos que não se poderia afirmar se eram de seres humanos, mas esses fragmentos simplesmente desapareceram. Embora confesso, nem todos os crimes de Altamira foram creditados a Francisco, sendo que os médicos e outras pessoas continuaram presos por anos, podendo se tratar de um dos maiores erros judiciais do Brasil. E assim termina a história de Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, o emasculador do Maranhão e, para muitas pessoas, também o emasculador de Altamira. Se gostou desse vídeo, pedimos para que se inscreva no nosso canal e deixe o seu curtir. Até a próxima!